Salvete fratres carissimi, sejam bem-vindos a mais um Intensivão Teófilos. Nosso intensivão de hoje com o tema a preparação para o tempo da Quaresma. Pois bem, mais algumas horinhas, a gente já chega na quarta-feira de cinzas, agora 2026, já começamos o tempo da Quaresma. Antes da gente entrar no assunto, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Vinícius Catá, eu sou um dos fundadores e um dos diretores daqui, o diretor da parte artística do Grupo de Estudos Bíblicos Católico Teófilos. Um grupo de estudos, como o próprio nome diz, católico e que tem como intuito fazer a leitura integral, a leitura inteirinha de forma cronológica da Bíblia inteira. Esse já é o quinto grupo, ou seja, mas a gente não vai começando cada grupo em cada mês, não. A gente faz a leitura inteira, termina um grupo, daí volta e começa o segundo grupo. Já estamos no quinto grupo, começamos esse quinto grupo com praticamente 3.000 pessoas, é muita gente, porém, o intensivão a gente abre para todo mundo, mesmo para aqueles que ainda não conhecem o Teófilos. Então, sejam todos bem-vindos. Não se esqueçam já de se inscrever aí no canal. É tudo de graça por aqui, viu? Aqui a gente não cobra absolutamente nada. Então fica à vontade aí para clicar em se inscrever. Dá o like nesse vídeo se você gostar, por favor, porque todo dia aqui no YouTube nós temos um vídeo novo que sempre tem o nosso Sursum Corda Teófilos, onde eu faço uma análise através da escritura, da tradição, do magistério e sempre acompanhado da contemplação da arte sacra. Nós já estamos no vídeo de número 164, se eu não me engano, então é muito vídeo, a gente está fazendo esse Sursum Corda, essa interpretação da Sagrada Escritura inteira. Então acompanhe a gente que vai ser bem legal. Nós também temos o nosso site Teófilos, para você que quiser conhecer um pouquinho mais do Teófilos, o link está aqui embaixo para você entrar e acompanhar tudo isso que a gente está falando. E o intensivão, a gente sempre tem um intensivão uma vez por mês, tá certo? Então, vamos começar? Deixa eu passar aqui a base para vocês, como que vai ser o nosso intensivão de hoje. Nós temos sempre 3 pessoas aqui nesse nosso intensivão. Primeiro, sou eu, Vinícius, eu sou leigo, eu sou maestro de orquestra em Viena, aqui na Áustria, tenho 3 filhos lindos demais, Alice, o Nicolas, que está aqui do meu lado me acompanhando, e a Mariam, pequenininha, de 1 ano e 8 meses. Vivo com minha esposa Sara, aqui nessa belíssima cidade de Viena, uma cidade maravilhosa, e por um desejo muito bonito, por um amor à escritura, começamos esse grupo de estudos bíblicos há 6 anos, com ele, que é o nosso diretor espiritual, cofundador e o nosso grande padre doutor Marcelo Serve. O padre Marcelo Serve, cada vez que a gente faz um intensivão, ele está em um lugar do mundo. O padre Marcelo, ele é muito importante, viu, minha gente? Mas é muito importante espiritualmente aqui para todos nós. O padre Marcelo está nesse momento lá em Monte Alto, mas logo mais aí depois da Páscoa vai voltar para esse lado do Corgo e vai estar na Alemanha. E por último, não menos importante, porque ele tem um nome maravilhoso, que é o Padre José Vinícius, ou seja, o nome dele também é muito bonito, viu, Padre? Padre José Vinícius, ele faz parte aqui do nosso corpo decente. Ele nos ajuda em todos os intensivões e o Padre José Vinícius é um padre maravilhoso, que tem uma didática muito boa, e a gente sempre fica muito feliz quando o Padre José Vinícius vem por aqui para falar um pouquinho. Então, estamos todos esperando muito. Padre Marcelo vai começar o nosso intensivão falando sobre a leitura da Palavra de Deus no tempo da Quaresma. Logo depois, eu irei falar um pouco da hermenêutica das Sagradas Escrituras na igreja. Você sabe o que significa essa palavra hermenêutica? Se não sabe, espera aí que a gente vai falar sobre tudo isso. E depois, para terminar, o Padre José Vinícius vai falar sobre a Quaresma, Palavra de Deus e, obviamente, o compromisso cristão. Desejo a todos vocês um excelente intensivão
E sem mais delongas, iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Padre Marcelo, bom dia, boa tarde, boa noite, meu caro. Boa noite, meus irmãos e irmãs. Amanhã vamos começar o tempo sagrado da Quaresma, esse tempo em que a igreja nos convida a entrar numa escuta muito proveitosa da palavra de Deus. O Papa Leão, na sua mensagem que escreveu para este tempo quaresmal, nos exorta a essa escuta proativa, né? Então, nos colocar diante da palavra com os ouvidos bastante abertos para entender aquilo que Deus quer falar à igreja nesse tempo e para progredir no nosso caminho espiritual também. Uma graça que a gente precisa sempre pedir para Deus é que Ele nos conceda o dom de progredir, né? De não viver estacionados ah, no estágio da vida espiritual, mas de aprofundar o nosso relacionamento com Ele, sobretudo através da escuta da palavra. Então, nós vamos falar nesse primeiro bloco sobre a palavra de Deus na vida da igreja, sobretudo no tempo da Quaresma. E eu começo dizendo também o meu muito obrigado ao Padre Vinícius e ao Vinícius Catá por essa participação tão bonita que nós queremos ter nessa noite aqui, dialogando entre nós e nos ajudando a compreender por onde pode ir o nosso caminho quaresmal em base à escuta da palavra. A gente tem se encontrado todos os meses aqui, isso é muito bom, é tão gostoso nós três podermos dialogar, preparar juntos esse momento e depois estar com vocês que nos acompanham pelo nosso canal YouTube do Teófilos. Sejamos todos bem-vindos e vamos ao nosso tema, né? A liturgia, ela é o lugar privilegiado onde Deus fala ao seu povo na história, no hoje da história, né? A igreja é a casa da palavra. E é na ação litúrgica, ou seja, nas nossas celebrações, que essa palavra ressoa com intensidade, não como uma lembrança de um fato que aconteceu lá no passado, mas como a voz viva e atual de Deus que ama o seu povo e que conduz o seu povo na igreja. Portanto, para nós católicos, cada celebração é uma palavra de Deus, né? É Deus que dirige a sua palavra à assembleia. E o povo escuta e responde. Me chama muito a atenção que no processo de reforma das celebrações litúrgicas após o Concílio Vaticano II, até as celebrações mais simples, que são aquelas bênçãos cotidianas que as pessoas pedem, né, a bênção para o pão, a bênção para a água, e em todos os sacramentos, sobretudo, a igreja quer que haja escuta da palavra. Então, qualquer bênção ou qualquer sacramento não é um rito mágico, mas é uma resposta a uma palavra que antes Deus nos dirigiu, nos exortando a viver como pessoas abençoadas. O Concílio Vaticano II colocou a mesa da palavra de uma maneira bastante intensa e abundante para o povo fiel de Deus. E é na liturgia, né, que esta palavra encontra um lugar adequado como escuta comunitária da voz de Deus que fala. Portanto, a liturgia não é um enquadramento ou uma moldura, né, que se coloca para a leitura bíblica. A liturgia está impregnada de Sagrada Escritura. As leituras, os salmos, as orações, os hinos, os gestos, os sinais, tudo isso brota da palavra inspirada. E quando a Escritura é lida na igreja, é o próprio Cristo que fala. Por isso que a gente sempre termina as leituras na Assembleia Litúrgica dizendo palavra do Senhor. Graças a Deus. Quer dizer, é sempre o Senhor que dirige a sua palavra para o seu povo e nós agradecemos. E no fim do Evangelho nós falamos palavra da salvação. O que é essa salvação? Não é uma coisa que está distante de nós. A nossa salvação é Cristo.
Glória a vós, Senhor. É uma palavra que salva, porque é a palavra de Cristo que toca a nossa vida e os nossos relacionamentos e transforma tudo. Então, na quaresma, nós somos chamados a redescobrir essa importância da palavra. A palavra meditada pessoalmente, a palavra feita oração, mas, sobretudo, a escuta comunitária da palavra de Deus. Isso é muito importante, né? Porque o caminho da quaresma é um caminho que nos chama a nos concentrar no essencial, né? E o que que é o essencial para nós? Nós somos seres humanos, como seres humanos, seres relacionais. Ninguém de nós é uma ilha, ninguém de nós pode viver isolado. Aliás, há muitos estudos interessantes que falam, do poder devastador da solidão, do isolamento. Por quê? Está no DNA espiritual e psíquico do ser humano esse mover-se em direção aos demais. E até quando os nossos relacionamentos não estão bem, relacionamentos familiares, relacionamentos com os nossos amigos, relacionamentos com os colegas de trabalho, algo parece que se move dentro de nós. Imagina se o nosso relacionamento com Deus estiver estragado, né? Se os relacionamentos humanos defeituosos nos prejudicam e adoecem, também os relacionamentos ou o nosso relacionamento com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, se não está bom, acaba de alguma maneira afetando o nosso equilíbrio pessoal e espiritual. Então, a quaresma, ela tem o desejo, né, dentro da sua pedagogia, de nos colocar na escuta da palavra para restabelecer boas relações, seja com Deus, seja com os irmãos e irmãs. E nesse sentido que a palavra não é simples informação religiosa, portanto, quando é lida na igreja, mas é um acontecimento que salva, porque naquele momento em que a palavra é lida, proclamada, o Espírito Santo faz com que essa palavra se torne eficaz no coração daquele fiel que esteja atento, né? E ali a gente vai descobrindo, então, esse amor do Pai que opera em nós através do Espírito Santo. E o Espírito Santo, por sua vez, também não age só no coração do indivíduo, mas ele fortalece a unidade da assembleia e, ao mesmo tempo, pode ser um momento ali, o da escuta da palavra, em que o Espírito suscita aquela diversidade de carismas, que são capacitações que Deus nos dá para o serviço da comunidade. Então, não tem uma verdadeira compreensão da Bíblia sem uma referência à liturgia. A Bíblia não é palavra de Deus para mim apenas, é palavra para o povo de Deus, né? Porque é na liturgia que a palavra é celebrada como uma realidade que é presente e transformadora também. E é ao longo do ano litúrgico que a pedagogia da igreja se manifesta de maneira muito particular, sobretudo na distribuição das leituras ao longo dos tempos fortes. Advento, Natal, Quaresma, Páscoa. Então, essa distribuição de leituras permite que nós mergulhemos nos distintos momentos do mistério de Cristo, nosso Senhor. No centro de tudo da vida de Cristo está o mistério pascal. É o mistério pascal da entrega, da paixão, da morte e ressurreição de Jesus, que ilumina cada página da Escritura. Na convicção dos padres da Igreja, toda a Escritura fala de Cristo, seja como preparação, como realização, como continuação, a Escritura está impregnada de Cristo. Então, na celebração eucarística e também nas outras celebrações litúrgicas, como por exemplo dos outros sacramentos e a liturgia das horas, a igreja atualiza os mistérios da redenção de Jesus e os faz espiritualmente presentes, de maneira que a palavra não fique no passado, como já dissemos, mas se torne contemporânea na vida dos fiéis. Então, essa íntima relação entre palavra e sacramento, ela se desdobra nas celebrações da igreja de maneira especialíssima na Eucaristia, quando nós vemos essa íntima unidade entre mesa da palavra e mesa do corpo de Cristo que está radicada na própria Sagrada Escritura. Quando Jesus faz o discurso do pão da vida, lá em João 6,
ele mostra para nós que o verdadeiro maná é ele, o Verbo encarnado, ou seja, aquele alimento cotidiano que é dispensado pelo céu para que todos comam e tenham vida, é ele mesmo. Então, Jesus é a palavra viva do Pai, que alimenta o seu povo como pão descido do céu. E aquela outra passagem dos discípulos de Emaús também nos mostra essa dinâmica. O coração arde quando o Cristo mesmo explica as Escrituras, coloca tudo em conexão. Mas os olhos só se abrem de verdade quando Cristo parte o pão. Então, palavra e Eucaristia são inseparáveis. A palavra leva ao sacrifício da aliança e a Eucaristia ilumina a inteligência, a compreensão que nós temos dessa palavra. E assim a gente compreende aquela sacramentalidade da palavra de Deus, como ensina o Papa Bento XVI, naquele grande documento, naquela exortação pós-sinodal que ele presenteou à igreja, chamada Verbum Domini. É uma carta que compensa a gente ler, estudar, ter ali sempre do nosso lado, embora seja do ano 2010, ela tem uma atualidade tremenda, enquanto mostra essa relação da palavra com a vida litúrgica da igreja. Então, o Papa Bento XVI ensina isso, que a encarnação do Verbo de Deus é o fundamento de todos os sacramentos, porque o Verbo se faz carne. Deus se revela através de palavras, de gestos históricos, e tudo culmina no seu Filho muito amado, que ele mandou para nos salvar. Então, analogamente à presença real de Cristo, sob as espécies eucarísticas, né? Cristo está no pão e vinho consagrados, Cristo é, melhor, né? O pão e o vinho consagrados na liturgia, Cristo também está presente na palavra proclamada. São Jerônimo recorda, então, que assim como a gente tem aquele extremo cuidado para que não se perca nenhuma partícula pequenininha do corpo de Cristo na Eucaristia, a gente tem aquela maravilhosa admiração do milagre eucarístico e também deseja que esse milagre eucarístico seja respeitado ao máximo. Então, todo esse cuidado que a gente tem com o corpo eucarístico de Cristo, nós devemos também dispensar aquela palavra que é o Cristo vivo, mestre, falando ao seu povo. De tal maneira que a proclamação bíblica é um encontro com o Senhor. Então, aquele mesmo zelo que a gente tem com a mesa eucarística, a toalha, as flores, a vela, a gente tem que ter com a mesa da palavra e, sobretudo, investindo aqui na formação dos leitores, né? É importante que o leitor saiba expressar os sentimentos daquilo que está sendo lido na palavra de Deus, na liturgia, portanto, respeitando os gêneros literários, a pontuação, a exclamação, o modo como tudo é colocado ali, quando há, por exemplo, uma pergunta, uma exclamação. Então, não é indiferente o papel do leitor na Sagrada Escritura, porque se a leitura é sofrida, se a leitura é complicada, né, a leitura não, ou melhor, a escuta da palavra não provoca aquele efeito em nós. E aqui eu aproveito assim para elogiar o esforço de muitas paróquias, né, de formar bem os leitores, de fazer com que os leitores sejam conscientes da sua missão de proclamadores da palavra para a Assembleia reunida. Aqui na paróquia onde eu sirvo, onde eu ajudo, a paróquia do Senhor Bom Jesus de Monte Alto tem uma experiência muito linda, inclusive com crianças. Os catequistas têm um trabalho maravilhoso e formam as crianças para a leitura e dão aquele suporte, aquele apoio, se sentam junto com as crianças leitoras ali no mesmo banco, acompanham as crianças, até o último momento tiram dúvidas, tiram a insegurança das crianças, fazem um trabalho de suporte que é admirável. E a leitura, quando feita pelas crianças, às vezes precisa até colocar uma escadinha, né, uma caixinha ali no ambão, porque o ambão é alto, a criança é pequenininha, até essa leitura é completamente audível.
As crianças leem com voz clara, as crianças leem com voz eh, adequada ao estilo de leitura. É óbvio que isso custa um esforço tremendo da parte dos catequistas que preparam a liturgia. Mas vejam, há muitas experiências assim nas nossas comunidades, de comunidades que formam os seus leitores, inclusive que formam crianças e jovens e que serão certamente futuros leitores mais adiante, né? De tal maneira que existe até um intercâmbio e uma reposição generacional dos carismas na comunidade. Então, assim, tantíssimas outras paróquias do nosso Brasil e do mundo inteiro, existe sim esse cuidado com a palavra de Deus. E onde isso ainda não é feito, não sabe o que estão perdendo, né? Porque essa importância da leitura bem proclamada, ela incide, né, na conversão e nos passos de escuta que nós damos. Outro tema importante, e quando a gente fala da leitura da palavra na igreja, e tudo isso está nesse documento que eu citei para vocês do Papa Bento XVI, que é do ano 2010, chamada Verbum Domini. Todos podem, inclusive, acessar esse documento gratuitamente, tranquilamente, em português, no site do Vaticano. Basta digitar lá Verbum Domini 2010. Vai encontrar todo o texto lá. Outro ponto de reflexão que se fala é sobre o lecionário, né? E aqui eu queria lembrar a todos, ou dar a conhecer para quem não sabe, que assim como existe um livro, uma introdução ao missal romano, explicando o sentido de cada rito, explicando como deve ser desenvolvido cada rito na celebração litúrgica, nós temos também uma introdução, um livrinho, que fala sobre a organização das leituras da missa. No Brasil está traduzido em português, até com comentários de um grande liturgista, que é o Aldazábal, né? Esse livrinho aqui traz em primeiro lugar o documento da igreja, que mostra toda essa distribuição das leituras na missa, quando é lido certas passagens, quando essas passagens têm mais força, mais sentido na proclamação, e essa introdução, né, esse livrinho, esse documento aqui traz os comentários, né, que vão explicando certas partes do documento. Mas, no fundo, o que interessa para nós, tendo acesso a esses documentos, é ver como o Concílio Vaticano II tratou de fazer a palavra presente na liturgia, especialmente nos domingos, de forma mais abundante e orgânica. Então, existe por exemplo, uma relação ou uma correlação entre Antigo e Novo Testamento, que é centralizada em Cristo e favorece uma leitura canônica da Bíblia. Essa riqueza, porém, exige uma boa preparação, né? A gente já falou disso, a proclamação da palavra tem que ser digna, clara, compreensível. O leitor precisa ter uma certa formação, uma preparação, porque não é uma leitura de qualquer palavra ali no ambão, mas é um serviço eclesial. E nesse serviço também é preciso destacar a importância da liturgia, desculpa, da homilia, que tem um lugar central. A homilia é parte integrante da celebração litúrgica e ela tem a missão de atualizar a mensagem bíblica para a vida concreta da Assembleia. Então não pode ser uma palavra genérica, abstrata, centrada no pregador, mas é mensagem de Deus para o povo. Daí que eh, um bom pregador, aquele que faz a homilia, né? Uma pessoa bem preparada nisso, ela sabe distinguir até os níveis de assembleia. Não é a mesma coisa fazer uma homilia numa igreja de centro, super movimentada, com pessoas ali que às vezes estão só de passagem, e fazer uma homilia com aquela comunidade que são sempre as mesmas pessoas e que se encontram sempre no mesmo horário e que estão ali vinculadas entre si. Não é a mesma coisa fazer uma homilia para crianças e uma homilia para idosos numa casa de repouso, por exemplo. Então,
homiliasta, né, o bom pregador, ele sabe adaptar o centro daquilo que é a mensagem da palavra para as diferentes assembleias que estão diante dele. O importante é que a homilia não seja genérica, nem abstrata, nem um texto lido ali que não fala muita coisa para a vida das pessoas. Porque a homilia tem que levar a assembleia ao encontro com Cristo e preparar o coração da assembleia para a profissão de fé e para a liturgia eucarística. Agora, do pregador se exige também uma certa familiaridade com a Sagrada Escritura, não é? Um espírito de oração, o espírito de quem se deixa interpelar pela palavra que anuncia. E isso não só na Eucaristia, mas nos outros sacramentos também, como a unção dos doentes, né, como um casamento, como o momento do batismo. A palavra ilumina a consciência, a palavra dá consolo, dá esperança, a palavra fortalece o vínculo do amor. Então, a palavra é importante que seja atualizada na nossa vida. Outra forma privilegiada de escuta da palavra é a liturgia das horas, né? Na qual a igreja exerce aquela função sacerdotal de santificar o tempo, santificar o povo de Deus, através da oração dos salmos e da proclamação bíblica. Essa oração pública é a voz da esposa que responde ao esposo, e é a oração do próprio Cristo ao Pai. Hoje em dia a gente vê com muita alegria que muitos leigos, inclusive, estão rezando a liturgia das horas. Pelo menos laudes, vésperas, em algumas paróquias, inclusive, tem a oração pública da liturgia das horas. E isso é uma grande riqueza para a nossa igreja, porque nos coloca nessa dinâmica dialogal com o Pai através da oração. Então, assim, meus irmãos, na liturgia nós temos um momento privilegiado de encontro entre Deus que fala e a igreja que escuta e que responde, né? Então, na liturgia, a palavra não é só proclamada, lida, mas a palavra é celebrada, vivida, venerada. E quando a gente redescobre essa centralidade da palavra de Deus na liturgia, nós nos renovamos, a igreja renova a sua própria vida, porque é por meio dessa palavra que Cristo hoje continua a instruir, santificar, conduzir o seu povo, no mistério da salvação. E aqui na, na introdução, né, sobre as leituras da missa, nesse documento, que serve de base assim para a gente entender o que é o lecionário sobre a quaresma, se diz assim: as leituras do Evangelho são distribuídas da seguinte maneira. No primeiro e segundo domingos da quaresma, nós sempre leremos o episódio das tentações no primeiro domingo e o episódio da transfiguração do Senhor, né, mudando de acordo com os sinóticos. Mas nos outros domingos, nós seguimos uma outra lógica, ou seja, no terceiro, quarto e quinto domingos da quaresma. Por exemplo, no ano A, que é este ano que nós estamos vivendo agora, ano 2026, é ano A na liturgia. Os evangelhos serão do terceiro, quarto e quinto domingos, o da Samaritana, do cego de nascença e da ressurreição de Lázaro, que são muito importantes dentro de um contexto batismal, porque a Páscoa ela quer reavivar esse fogo do batismo entre nós e quer preparar também os catecúmenos para receber o batismo, os sacramentos da iniciação cristã, na grande vigília pascal. Então, há uma leitura nos anos A, eh, totalmente direcionada para a simbologia, o conteúdo de fé do batismo. E é permitido também que essas leituras sejam feitas no ano B e no ano C, sobretudo quando numa determinada assembleia participam os catecúmenos. Assim a igreja vai tomando consciência dessa maravilhosa manifestação de Cristo que no batismo nos perdoa o pecado, nos insere numa vida nova, nos abre os olhos para tudo aquilo que é a palavra de Deus para nós e nos centra no mistério pascal. Então, nos anos B e C, a temática não é muito batismal, mas
é uma temática pedagógica de conversão dentro do tempo da quaresma. Depois, as leituras do Antigo Testamento falam sempre da história da salvação, que é um dos temas próprios da catequese batismal. Então, a gente vai revendo como Deus salvou o seu povo ao longo da história da salvação. E cada ano tem uma série de textos que apresentam os principais elementos dessa história de salvação, desde o princípio até a promessa da nova aliança. E nos dias de semana, aqui tem uma relação mútua entre primeira leitura do Evangelho, que é maravilhosa e é própria só desse tempo. Em outras palavras, no tempo da Quaresma, sobretudo, durante os dias de semana, a primeira leitura sempre bate com o Evangelho, né? Tem uma concordância extremamente pensada, como se fosse a leitura de cada dia, uma grande catequese quaresmal para nós, em muita relação também com o sentido espiritual desse tempo, que é um tempo de conversão. Então, a disposição, né, a distribuição das leituras nesse tempo querem favorecer o nosso caminho de penitência, de escuta da palavra e de conversão. Prestem muita atenção de como essas leituras vão sendo colocadas para nós, desdobradas ao longo do tempo da quaresma. De tal maneira que a quaresma ela acaba sendo um motor, né, espiritual assim, para nossa própria renovação interior e comunitária. O importante é que a quaresma sirva para a nossa conversão, né? Sirva para a nossa mudança de vida, para o nosso recolocar Deus no centro da nossa vida. Por isso que a quaresma começa com esse gesto simbólico muito forte das cinzas, né, que segundo o missal romano devem ser colocadas sobre a cabeça dos fiéis, lembrando essa grande verdade, né, de que nós somos pó e voltaremos a ser pó e, portanto, a nós só nos resta converter-nos e crer no Evangelho para ter salvação. Então, esse rito das cinzas é um rito que nos convida a deixar de lado toda a vaidade, toda a presunção, todo o apego exagerado às coisas desse mundo, centrando a nossa atenção no essencial. No essencial, que é a nossa relação com Deus e a nossa relação com as pessoas que estão do nosso lado. É isso aí. Então, uma boa quaresma para todos, né? Que esse tempo maravilhoso que se abre amanhã seja muito oportuno para a nossa conversão através da escuta da palavra. Um abração para todos, abraço para Zé Vinícius, abraço Vinícius, abraço todo o pessoal da técnica. Que Jesus e Nossa Senhora nos concedam caminhar bem de maneira muito proveitosa e frutuosa nesse tempo quaresmal. Um abração para todos. Amém, Padre Marcelo, muito obrigado pela belíssima explanação. E agora eu passo já diretamente para o meu tema, que é um tema muito interessante, que a gente vai conversar muito sobre isso, para tentarmos entender um pouquinho mais. O nome seria a hermenêutica das Sagradas Escrituras na Igreja. Para muitos pode parecer, talvez, essa palavra hermenêutica. O que significa tudo isso e o que é todo esse ponto? Para isso, senta que lá vem história, porque hoje tem uma apresentação bem legal, onde vamos falar de Sagrada Escritura, magistério, da tradição da Santa Mãe Igreja e entender também um pouquinho dessa belíssima palavra hermenêutica. Muito bem, separei aqui essa passagem bíblica que diz verbum Dei vivum et efficaz. O Padre Marcelo já falou muito desse verbum Dei, verbum Domini, e isso vem exatamente da palavra de Deus. Ela é viva e ela é eficaz. E nós começamos com essa afirmação. Se ela é viva, não pode ser tratada como um texto morto, ou seja, como um livro de história. E, se é eficaz, precisa ser corretamente compreendida. Por isso, a pergunta que guia esse tema de hoje é esta: como compreender corretamente a palavra que a igreja proclama? Isso não é um detalhe secundário da fé, porque uma interpretação errada leva a uma vida cristã distorcida. E é exatamente por isso que somos chamados a ler
com a igreja, na igreja para a vida. Então, antes de avançar, vamos para esse belíssimo termo hermenêutica. Hermenêutica vem do grego hermeneuem, que significa interpretar, explicar, traduzir. Praticamente as três coisas juntas. E na teologia, o que a gente chama da ars interpretandi, ou seja, a arte de interpretar. E é exatamente o que o Papa Bento XVI faz na Verbum Domini 52 a 70, que foi onde o Padre Marcelo já começou a falar sobre ela. E aqui é justamente como nos ensinar como interpretar a Escritura de modo católico, isto é, dentro do depósito da fé. Gostaria de começar para vocês aqui. Vocês sabem que eu sempre gosto de fazer essa parte bem artística, então não poderia ser outra do que escolher uma pintura para começar a minha apresentação. Pois bem, essa pintura aqui é a paisagem com Cristo e os discípulos no caminho para Emaús, uma pintura de 1640, óleos sobre tela de Jan Wildens, uma escola flamenga barroca. E aqui já tem um primeiro ensinamento. A história da salvação acontece dentro da história humana. A interpretação da Escritura não acontece num laboratório, mas no caminho real da vida. Aqui vocês vão ver logo aqui embaixo, tem os principais personagens. No meio, Cristo ressuscitado, e ao lado esquerdo, ao lado direito, dois discípulos. Cristo está vestido aqui como um peregrino e tem alguns sinais. Ele caminha, ele acompanha, ele conversa. A cena que ela é serena, ela não é dramática, e isso é muito importante, porque essa hermenêutica cristã nasce no diálogo, na escuta, no caminhar com o Senhor, algo que o Papa Leão XIV, o Santo Padre, vem tocado muito nesse ponto, da escuta. E reparem aqui como que a paisagem, ela chega a dominar tudo. O horizonte aberto sugere uma revelação que se desdobra progressivamente. As árvores veem uma raiz, como a tradição viva da igreja. Ao fundo, nós temos aqui uma casa, e o caminho conduz passando por ela. Isso também tem um símbolo. A interpretação correta conduz à comunhão, conduz à mesa, e no relato de Emaús, culmina na fração do pão. A pintura, portanto, mostra que a hermenêutica é um caminho, não é algo parado, estático, é um percurso. E Bento XVI afirma na Verbum Domini que a interpretação autêntica nasce do encontro com Cristo ressuscitado na comunidade. Então, vamos para o próximo slide e começamos exatamente com esse ponto principal. A necessidade de interpretação. Não é qualquer um que pode fazer uma interpretação. E aqui a gente vai encontrar um eixo muito forte em diversos pontos da Sagrada Escritura, que eu faço convite para todos vocês depois abrirem a Sagrada Escritura e lerem, por exemplo, segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 20, depois capítulo 24 de Lucas, e a Escritura pede um intérprete. Quem que seria, então, o intérprete da Sagrada Escritura? De forma muito clara, Cristo. Ele é a chave da Escritura. Nós não podemos abrir, é como se a Bíblia ela tivesse um cadeado. Ela está fechada. Isso é uma passagem, é um símbolo muito forte na Sagrada Escritura, os selos do Apocalipse. Então, quem que vai abrir no livro do Apocalipse? Quem que vai abrir essa escritura? Ninguém mais, ninguém menos que o Cordeiro. E o Cordeiro é exatamente Cristo, que é a chave da escritura. E aqui nesse caminho, nesse percurso, em João capítulo 5, versículo 39, vai nos dizer: examinai as escrituras, são elas que dão testemunhos de mim.
É aqui a palavra do Senhor que nos diz exatamente isso. E aqui está exatamente o eixo. Cristo é a clave escritura, é a chave da escritura, pois ele mesmo diz: eles dão testemunho de mim. Por isso que aqui, pegando a Verbum Nomini, número 54, Bento XVI insiste que a interpretação ela deve ser cristológica. Sem Cristo, o texto se fragmenta. Com Cristo, ele se unifica. E isso garante a unidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Não são dois blocos, dois conjuntos desconectados, mas uma única economia da salvação. Santo Agostinho exprimiu isso de um modo muito clássico, onde ele vai nos dizer que novum in vetere latet, vetus in novo patet. Ou seja, o Novo Testamento está oculto no Antigo Testamento e o Antigo Testamento se revela no Novo Testamento. Essa é a base da leitura católica, uma unidade interna guiada pelo mistério pascal. Exatamente dessa maneira que aqui no Teófilos nós fazemos a nossa leitura da Sagrada Escritura. E logo depois, fides et ratio na exegese, ou seja, a fé e a razão na interpretação, na exegese. E a gente pega essa passagem, segundo o livro de Coríntios, capítulo 3, versículo 6. A letra mata, mas o espírito vivifica. Então vamos entender por que a letra mata, mas o espírito vivifica. Isso não é um desprezo pelo texto, mas ele é um alerta. Uma leitura apenas externa, apenas literalista, pode matar o sentido. O espírito é quem dá vida ao texto. E a grande pergunta é: como então que se daria esse espírito? Porque todos vocês com certeza têm amigos, parentes, familiares ou até conhecidos, pessoas do trabalho, que gostam de fazer citações da Bíblia, muitas vezes para nos acusar, tanto os católicos como cristãos de outros edifícios. Por que que eles fazem? Eles vão falar, então, olha, isso está escrito na Bíblia. É exatamente isso que quer dizer que a letra mata. Porque não é isso. Como que pode ser uma coisa dessa? Então vamos entender. A gente começa na Verbum Domini número 59, onde Bento XVI afirma que o método histórico crítico é indispensável, mas ainda não é suficiente. A igreja valoriza esse rigor científico, ou seja, entender as línguas bíblicas, tanto o hebraico, como raízes do aramaico, como o grego, porém também vai atrás do contexto, da história, dos gêneros literários. Agora a gente está lendo, por exemplo, no Teófilos, os livros sapienciais, como entender essa poesia. Mas daí o Concílio Vaticano II vai mais além e na Dei Verbum, número 12, vai reafirmar esse ponto dos gêneros literários e do contexto histórico. Porém, acrescenta o essencial. A escritura deve ser lida no mesmo espírito em que foi escrita. Ou seja, a hermenêutica católica, ela vai integrar a ciência e a fé, sem uma ruptura, sem um desligamento, buscando sempre a verdade que salva. E aonde que a gente encontra tudo isso? Como que a gente faz para entender? Exatamente aqui na igreja, como um sujeito vivo. A eclésia, subjectum vivens. E aqui separei 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, que vai nos dizer que a igreja é coluna e sustentáculo da verdade. Como que essa igreja, que como vocês podem ver nessa belíssima pintura de Cristo entregando as chaves da sua igreja, ou seja, o caminho agora aqui para São Pedro, o primeiro, então, dos grandes papas, exatamente seguindo a cátedra de Pedro até chegar no Santo Padre, Papa Leão XIV, e começamos exatamente nesse ponto da Verbum Domini número 58, que afirma que a fé da igreja é o ambiente vital da Escritura. E nos números 67 a 71, ele vai aprofundar. Então, Papa Bento XVI vai nos dizer que a igreja é o sujeito vivo da interpretação.
A Bíblia nasceu nessa comunidade crente. Foi transmitida na tradição e é proclamada na liturgia. Por isso que a interpretação autêntica é sempre eclesial. Não é simplesmente essa Bíblia não caiu do céu de paraquedas, fechadinha, bonitinha, com zíper e tudo, porém ela veio de uma tradução que começa com uma tradução oral, depois uma tradução escrita, e através da fé da igreja, desse organismo, desse sujeito vivo, é aí então que realmente ela nasce. Tá certo, Vinícius, a gente está entendendo. Aqui tem a ligação da igreja, aqui tem a ligação de nosso Senhor Jesus Cristo, tem a ligação de Cristo ser a chave para entender essa escritura, mas muitas vezes as pessoas falam: olha, eu só acredito naquilo que está escrito na Bíblia. Se não está escrito na Bíblia, então eu não acredito. E este é um dos riscos a se evitar. Separei aqui para vocês esses dois riscos. Primeiro, o biblicismo, ou seja, falar algo que seria biblicismo, que está apenas na Bíblia, o que gostam de chamar da sola scriptura, ou seja, apenas a escritura basta. E o segundo, o subjetivismo. E para isso, separei aqui 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, que vai nos dizer: permanecei firmes e conservai as tradições. Interessante que essas tradições, elas não estão escritas na Bíblia. Porém, aqui, segundo Timóteo, nos diz claramente que devemos manter essas tradições, que são não apenas as tradições escritas, mas também as tradições orais, dessa maneira que nasce a Santa Mãe Igreja. E aqui nos são apresentados, então, esses dois riscos. Primeiro, esse biblicismo que isola o texto e enfraquece a tradição. E o segundo deles é, obviamente, esse subjetivismo. Aqui a Verbum Domini 58, ela vai nos ensinar que a tradição e a escritura formam um único depósito sagrado. Bento XVI, perdão, minha gente, passei para o lado errado aqui. Agora sim. Primeiro, vamos lá, o biblicismo isola o texto, enfraquece a tradição, e logo depois o subjetivismo, que vai transformar, ou seja, reduzir a escritura numa tela onde cada um projeta o que quer. São Paulo nos diz: permanecei firmes e conservai as tradições. A Dei Verbum, que ensina que a escritura e a tradição formam um único depósito sagrado. E Bento XVI, na linha da Verbum Domini, mostra que a interpretação católica é inseparável dessa unidade, para evitar tanto a fragmentação quanto uma arbitrariedade. Trouxe aqui de forma bem direta, mas bem bonita. Esse daqui é uma pintura no teto de uma das igrejas aqui de Viena, uma das igrejas que eu mais gosto, que é a Karlskirche. E no teto dessa igreja, vamos ver se vocês conseguem entender um pouquinho aqui dessa pintura muito interessante. Nós vamos ter, que aqui não dá para pegar, depois eu poderia mandar até uma imagem completa. Aqui em cima de tudo, nós vamos ter depois imagens de Nossa Senhora, de anjos. Aqui à direita, acima, vocês vão ver um arcanjo com uma tocha, segurando uma tocha forte, da onde sai um fogo, e esse anjo está queimando um livro, né? Então, se vocês derem até um zoom depois, vocês vão ver que são letras que não dá para entender. Parece ter um monte de letra aí, mas mesmo você dando um zoom, não dá para entender. E tem um homem do lado desses livros, até segurando um livro, com outro com pergaminho, com uma tinta aí na mão, né, que era a forma que se escrevia antigamente, essa pena para se escrever. Porém, o anjo está queimando esse livro. Temos depois duas imagens, uma das imagens da mulher representando praticamente o teatro, mas não pelo teatro ser algo ruim, porém dessa dupla face de você ser algo que você não é. E depois também nós temos logo à esquerda, então, a própria representação do demônio. Esses três pontos.
E a pergunta que fica aqui, quem seria esse homem? Por que que o anjo está queimando este livro? Bom, minha gente, esse homem não é ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Lutero. Aqui na igreja, então, eles colocam na Karlskirche essa pintura representando o quê? Representando exatamente esses dois riscos a serem evitados: o biblicismo e o subjetivismo. E Lutero abre a porta dos infernos exatamente para isso. Depois de uma continuidade, de uma tradição, de um magistério, que é exatamente o que nosso Senhor Jesus Cristo nos dá, que deu a Pedro e nos disse: estarei com vocês até o fim dos tempos. É exatamente isso que ele não quer. Exatamente essa troca. Então, a partir de Lutero, as coisas começam a desmoronar, a cair. Por quê? Porque cada um interpreta de uma maneira, cada um entende de uma maneira, cada um vai querer ler a seu agrado, a seu favor. É por isso que, infelizmente, no Brasil e no mundo, a cada dia abrem não sei quantos edifícios diferentes. As pessoas falam igrejas, porém igreja é apenas uma, a una Santa Católica e Apostólica. Porém, esses edifícios são abertos de qualquer maneira. E por que que eles são abertos dessa maneira? Exatamente por conta desse biblicismo e desse subjetivismo. E aqui o anjo, de forma bem clara, queima isso, pois as portas do inferno jamais prevalecerão. E como o Padre Marcelo já começou a falar e já nos explicou muito bem, nós temos aqui a liturgia como esse lugar hermenêutico, ou seja, praticamente um lugar privilegiado. Separei então, falando de liturgia, obviamente um salmo, Salmo 94, versículo 8, que nos diz: hoje se ouvirdes a sua voz. O salmo vai nos dizer exatamente, a palavra é hoje. Ela não é apenas uma memória distante, não é algo do passado, é o nosso hoje. E aqui a Sacrosanctum Concilium, número 7, vai nos explicar e nos ensinar que Cristo está presente na sua palavra, porque é Ele quem fala quando a Escritura é proclamada na igreja. E Bento XVI, na Verbum Domini, número 52, afirma que então a liturgia é o âmbito privilegiado onde Deus fala ao seu povo. E por isso que a homilia do padre, a homilia, ela não é um enfeite. A homilia é muito menos um palanque. A homilia, ela atualiza e aplica a palavra ao hoje da comunidade. Logo depois, nós temos então a patrística e a santidade. Essa tradição da patrística. E aqui, Mateus, capítulo 4, versículo 4, que vai nos dizer: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. E se a gente pega na patrística, nos padres da igreja que formaram esse corpo para o magistério e para a tradição através da escritura, nós vamos ver, por exemplo, Santo Irineu, que nos afirma que onde está a igreja, ali está o Espírito. E São Jerônimo, que nos diz nessa célebre frase que ignorar, ou seja, desconhecer as Escrituras, é desconhecer o próprio Cristo. Orígenes também vai nos dizer e desenvolveu a leitura que vai além do literal, abrindo sentido moral e espiritual. E Bento XVI recorda que os santos são essa hermenêutica viva. Eles encarnam a palavra, eles mostram o seu sentido com a própria vida. Ou seja, meus irmãos e irmãs, isso é algo que, para muitos de nós católicos, nós estamos começando a despertar esse amor, começando a despertar esse conhecimento agora. Nunca é tarde. É o hoje. Isso que é algo bonito. E esse hoje, ele é muito importante para cada um de nós. Não basta eu apenas cumprir os meus preceitos, ir à Santa Missa todo domingo, fazer tudo direitinho, por exemplo, amanhã fazer o meu jejum e a minha abstinência de carne. Não basta eu seguir esses preceitos se eu não conheço a Cristo. E São Jerônimo diz exatamente isso. Ignorar, desconhecer as Escrituras é desconhecer o próprio Cristo. Não significa que você vai precisar agora aprender o hebraico, aprender o grego. Não.
porém nós precisamos conhecer. Por que que isso acontece na vida de Cristo? Por que que Jesus é o Messias? E por que que o Messias era tão esperado? Da onde que vem essa história de Israel? Por que a monarquia em Israel se rompe, se acaba com divisões de reinos? E por que que o único rei é ele, nosso Senhor Jesus Cristo? Todas essas coisas são importantíssimas para a nossa salvação, para o nosso caminho de santidade. E agora, exatamente este o convite que nós temos para todos vocês. A partir de amanhã, a gente começa com o tempo da quaresma. Um tempo de interpretação. Olha que bonito que eu coloquei. É lógico que a gente sempre chama a quaresma como um tempo de conversão, obviamente. Porém, como de uma conversão se eu não sei de onde tirar essa interpretação de reaprender? E é lógico, não poderia ser outro do que Lamentações, capítulo 5, versículo 21, que vai nos dizer: converte-nos, Senhor, a ti. E a quaresma é exatamente isso. A interpretação correta, minha gente, conhecer a escritura corretamente, não é apenas algo técnico. Não é apenas eu sentar aqui e tentar querer fazer as coisas de qualquer maneira. Porém, é também espiritual. Bento XVI vai nos afirmar, na Verbum Domini 56, que a interpretação da Escritura exige santidade, porque a palavra não é apenas para ser entendida, mas para ser vivida. Esse é outro erro e outro caminho que poderia acontecer. Muitas pessoas conhecem tanto da Sagrada Escritura, tanto da Bíblia, fala hebraico, fala grego, conhece tanta coisa, porém não consegue viver isso. Isso também é um motivo de perdição, é algo ruim. E essa palavra tem que ser vivida. Por quê? Porque bem utilizada, bem lida e bem apresentada, a Escritura frutifica em um coração bom e disposto. E por isso que a quaresma é o tempo privilegiado para reaprender a ler com humildade, uma vida sacramental, com silêncio interior. E se a gente fosse colocar aqui um coração ardente, uma síntese, a gente retorna ao caminho de Emaús, que começamos com a minha apresentação aqui, onde em Lucas capítulo 24, versículo 32, nós lemos: não ardia o nosso coração? Exatamente essa pergunta que os discípulos se fazem depois de terem escutado Cristo ressuscitado. É esse ardor do coração que nós rezamos para que todos nós possamos ter. Que depois de ler as Escrituras, de conhecer o caminho de Cristo, conhecer o caminho da conversão, buscarmos a nossa santidade, o nosso coração possa arder. Pois, como diz São Paulo, agora não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então, todo esse caminho é exatamente isso. E por isso que, para resumir tudo que eu apresentei para vocês, essa hermenêutica, essa interpretação, essa leitura católica, ela deve ser sempre cristológica, porque Cristo é a chave. Mas não apenas em Cristo, também é eclesial, porque a interpretação acontece na comunhão da Santa Mãe Igreja. E ela é também litúrgica, porque Deus fala hoje na proclamação. E ela é espiritual, porque ela exige conversão e santidade. A palavra não é um livro do passado. É o verbum Dei vivum, ou seja, é a palavra viva de Deus que fala hoje à igreja e que quer transformar a nossa vida. Para terminar, gosto de chamar sempre atenção nessa passagem, segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que é, caso alguém perguntar para você o porquê você ler a Bíblia. Aqui está a resposta da Escritura. Toda a Escritura,
ela é inspirada por Deus e ela é útil para ensinar, para argumentar, para corrigir e para educar na justiça. Por que lemos a Bíblia? Aqui. Nós não lemos a Escritura por uma curiosidade intelectual. Nós não a estudamos apenas como um patrimônio cultural. Não a analisamos somente como um documento histórico. Não. Nós lemos porque é a palavra viva. Não é apenas algo belo. Ela é normativa, ela é formativa, ela é transformadora. E mais do que transformadora, a Escritura é inspirada. Ela carrega a respiração de Deus. E por isso que São Paulo, quando escreve aqui a Timóteo, diz exatamente isso, que toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, ou seja, forma a nossa inteligência. Ela é útil para corrigir, ela purifica os nossos desvios. Ela educa na justiça. Ela molda o coração segundo Deus. Por isso, fazemos essa hermenêutica. Por isso que nós lemos, né, e com a igreja. E por isso que nós escutamos na liturgia, por isso buscamos a santidade. A palavra ela não quer apenas ser entendida, ela quer ser vivida. E quando Cristo explica as Escrituras e parte o pão, então também nós podemos dizer: não ardia o nosso coração? E essa é a finalidade última da hermenêutica cristã. Um coração ardente, uma vida transformada, uma existência configurada sempre a Cristo. Meus irmãos e irmãs, essa é a minha apresentação para hoje. Esse slide estará também lá no nosso site. Vou pedir também que o Giovanni possa colocar no site para nós, assim como as outras apresentações, a apresentação do Padre Zé Vinícius. E é algo muito bonito de se falar. Vocês sabem do nosso amor aqui do Teófilos que nós temos pela Sagrada Escritura, porém, exatamente nesse ponto. Não é simplesmente um conhecer a Escritura, um ler a Bíblia por ler. É muito mais do que isso. E é caminho de conversão. É caminho também de interpretação. É caminho de reaprender tudo isso. Desejo a todos vocês também uma excelente quaresma, mas antes de terminar, senta que ainda tem mais um pouquinho. Padre Zé Vinícius agora vai falar então do compromisso cristão. Porque a gente aprendeu um pouco agora com o Padre Marcelo sobre um pouco da questão da liturgia, das leituras, depois conversamos agora da questão da interpretação, dessa hermenêutica. Porém, vocês estão vendo que tudo isso até agora está sendo só para o eu. Ou seja, eu, Vinícius, estou aprendendo isso, você que está em casa está aprendendo isso, mas está faltando alguma coisinha. Está faltando um compromisso cristão. Qual que é o nosso compromisso como cristão? Aonde que nós devemos fazer? Pois será que essa santidade ela deve ser buscada apenas para mim? Eu aqui com minha família, eu busco essa santidade apenas para mim? Minha esposa, não quero nem saber, meus filhos também deixo para lá? Não. Eu busco essa minha santidade em família. Mas não apenas a família. E no meu trabalho? E nos meus amigos? Os meus amigos que, por exemplo, que não são batizados, que não acreditam em Deus, será que eu simplesmente deixo eles de lado e não busco também ajudar o meu irmão? Ou muito mais do que isso, as pessoas com necessidade, as pessoas que realmente precisam de algo, que não têm essa mesma oportunidade que você, que eu estamos tendo agora, de conhecer um pouco mais. As pessoas que não têm a possibilidade nem sequer de ter um computador ou de um celular para sentar e escutar uma apresentação como essa, ou as pessoas que não sabem nem ler e escrever. Então, tudo isso também está dentro desse nosso compromisso, desse nosso ardor. Não basta apenas, e vejam mais uma vez, quando os discípulos conversam uns com os outros depois de terem visto Cristo partindo o próprio corpo, ou seja, exatamente a fração, exatamente o sacramento dos sacramentos, a Eucaristia naquele momento, eles não se perguntam sós, não ardia o meu coração?
Não é essa a pergunta. A pergunta é ardebat cor nostrum. Não ardia o nosso coração? Eu querer que o meu irmão também possa arder esse coração em busca da santidade. Para isso é agora que o Padre Zé Vinícius vai explicar, porque isso daí com certeza ele consegue explicar 1000 vezes melhor que eu qualquer coisa, que eu sou leigo aqui da coisa. Lógico, estou falando leigo de não conhecer, mas eu sou leigo. Os dois aqui, Padre Marcelo, Padre Zé Vinícius, dois são padres. E vou chamar meu filho aqui para a gente dar um tchau. Vem aqui, Nicolas. Vem cá. Nicolas está aqui, escutou a apresentação inteira. Gostou da apresentação, Nicolas? Foi bom? Foi? Isso mesmo, Nicolas. Tá aqui? Aqui não. Vamos fazer aqui, ó. Vai. Agora fala boa tarde. Boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, Padre Zé Vinícius, manda ver. Até mais. Depois, YouTube. Muito bem, fica depois no YouTube. Vai lá, Padre Zé Vinícius. Olá, Vinícius, Padre Marcelo, queridos amigos do Teófilos. Hoje, terça-feira de carnaval, e nós estamos aqui animados, estudando a palavra de Deus, rezando juntos. Então, que bom, vamos aproveitar essa oportunidade. A oportunidade de nos prepararmos para bem vivermos a quaresma. Todo tempo litúrgico tem a sua força, a sua importância. Mas parece que a quaresma é um tempo mais forte de chamado à conversão, de escuta da palavra de Deus para que ela vá realmente nos transformando. Poderíamos talvez resumir esse intensivão em três atitudes que nós devemos ter nessa quaresma. A primeira é a escuta, como o Padre Marcelo nos diz. É preciso ouvir a voz de Deus que nos fala e nos chama à conversão. A segunda palavra e atitude é a interpretação. Como interpretar esta palavra de Deus para a nossa vida hoje, usando os critérios da igreja. E esse terceiro momento comigo é a ação. Não adianta apenas ouvir, interpretar, mas, sobretudo, o que nós fazemos com aquilo que ouvimos e interpretamos. Então, é isso que eu quero conversar um pouquinho com vocês agora. Vou partilhar aqui alguns slides que eu preparei, realmente para nós conversarmos um pouquinho. Eu ainda apanho aqui no PowerPoint. Bom, meus irmãos, existe um vínculo que é indissociável, né? A fé, ela deve se transformar em ação. Nós precisamos produzir algo daquilo que nós ouvimos de Deus e daquilo que Deus nos dá. Esse talvez seja um tema até polêmico, infelizmente, para muitas pessoas. Falar de caridade, falar de ajudar quem precisa, infelizmente parece que se tomou um lado mais politizado da caridade, que não é política apenas, mas é, sobretudo, fidelidade ao Evangelho. Então, antes de qualquer coisa, antes de falar tudo que eu preparei aqui com vocês, a partir da Verbum Domini do Papa Bento XVI, eu quero ler a Sagrada Escritura com vocês. São 4 trechos que eu separei aqui, para antes a gente ler esse texto, para depois nós vamos conversar algumas coisinhas. Então, o primeiro texto que eu quero ler é do Evangelho de João, capítulo 15. E nesses textos, meditar essa perguntinha: o que você tem produzido? O que eu tenho produzido? De tudo que você tem vivido no Teófilos, de todo esse contato com a palavra de Deus, talvez você já leu a Bíblia inteira, está lendo a Bíblia inteira. Essa pergunta hoje é muito forte para todos nós. O que eu tenho produzido de tudo aquilo que eu tenho ouvido e vivido? Então, primeiro texto, João 15. Jesus diz: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não produz fruto, ele o corta. E todo ramo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Nesse evangelho, Jesus diz que ele é uma videira e nós somos os seus ramos. Nós precisamos estar ligados à videira, que é Cristo, para sermos alimentados por ele, mas também temos que produzir alguma coisa. De nada adianta só estar ligado a Cristo, receber dele muita coisa, se eu não sei oferecer algo aos outros. Então, primeiro texto, João 15. O segundo texto que eu quero meditar com vocês é Mateus 7,
capítulo 24, versículo 24, desculpe. Jesus diz: Assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as põe em prática será comparado ao homem sensato que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada sobre a rocha. Por outro lado, todo aquele que ouve essas minhas palavras, mas não as põe em prática, será comparado ao homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Mais uma vez, Jesus é muito claro. Estamos aqui no final do Sermão da Montanha. Jesus, depois de falar tudo aquilo, diz: se você não colocar isso em prática, não vai adiantar nada. A tua casa vai estar construída sobre areia e qualquer vento contrário, qualquer contrariedade vai derrubar a sua casa. Mas se você ouvir e colocar em prática a minha palavra, nenhum vento contrário poderá te derrubar. O segundo texto. O terceiro texto, ainda no Sermão da Montanha, no capítulo 5 de São Mateus. Jesus, logo depois de proclamar as bem-aventuranças, nos diz: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Para mais nada serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Esse evangelho foi, não esse domingo, outro domingo anterior, e realmente Jesus nos convida a sermos sal e luz, ou seja, nos doar, nos colocar no meio do mundo para transformar o mundo, não para nos guardarmos em nós mesmos e nos fecharmos. E o último texto bíblico está lá na carta de São Tiago, capítulo 2, versículo 14. São Tiago, ele é extremamente claro conosco, quando diz: Meus irmãos, se alguém disser que tem fé, mas não tem obras, que lhe aproveitará isso? Acaso a fé poderá salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã não tiverem o que vestir, e lhes faltar o necessário para a subsistência de cada dia, e alguém dentre vós lhes disser: Ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhes der o necessário para a sua manutenção, que proveito haverá isso? Assim também a fé, se não tiver obras, está completamente morta. Então, essa ideia de que se a minha fé ela não se traduz em obras de caridade especificamente, ela é morta. Ela serve só para mim. E se eu me fecho na minha fé, na verdade, eu não sou cristão de verdade. Então, antes de falar o que eu tenho para falar com vocês, quis trazer esses textos para dizer que o que será falado aqui não é ideologia, não é da minha cabeça, mas é a partir do Evangelho. E tudo que eu falar aqui, na verdade, está nos documentos da igreja, sobretudo na Verbum Domini, que vocês já estão meditando aí com o Padre Marcelo e o Vinícius. O último texto que vai ser comentado daqui a pouco é o de Mateus. São Mateus diz, né, Jesus fala por meio de Mateus: todas as vezes que vocês me viram com fome, com sede, nu, preso, doente, e fostes fazer alguma coisa, é a mim que fizestes. E se não fizeram, foi a mim que não fizestes. Essa imagem, ela é a imagem da campanha da fraternidade desse ano aqui no Brasil. Ela foi feita por um escultor canadense. Ele estava caminhando por Toronto numa noite de frio e viu um morador de rua jogado, né, na beira do caminho, e ele viu naquele morador de rua a imagem de Jesus. Então, o Papa Francisco, ele encomendou essa imagem, ela está no Vaticano, está em vários lugares também. Está em frente à Catedral do Rio de Janeiro, está no Santuário de Fátima, está no Santuário do Padre Pio, enfim, muitos lugares. De longe parece um morador de rua, mas quando nós nos aproximamos da imagem, é possível ver as marcas da cruz de Cristo. Então, Jesus, no Evangelho de Mateus 25, se identifica com as pessoas que estão sofrendo. Então, agora, a partir da Verbum Domini, do Papa Bento XVI. O Evangelho nos recorda que em cada momento da nossa existência é importante e deve ser vivido intensamente, sabendo que cada um deverá prestar contas da própria vida. O Papa lembra o nosso julgamento final quando nós passarmos dessa para melhor.
em Mateus, o Filho do Homem considera como feito ou não feito a si aquilo que tivermos feito ou deixado de fazer a um só destes seus irmãos mais pequeninos. E aí o texto de Mateus: tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era peregrino e recolheste-me em casa. Estava nu e deste-me de vestir. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e fostes ter comigo. Jesus se identifica com essas pessoas. É preciso combater muito algo que está em voga, que é uma ideia individualista da salvação. Talvez vocês já até ouviram isso. O importante é eu salvar a minha alma. E o outro que se lasca, não tem nada a ver com isso. Precisamos tomar muito cuidado porque isso não é cristão. E é um baita anestésico de consciência. É muito aquilo que os fariseus, os mestres da lei, viviam. Como eles seguiam todos os preceitos religiosos, os mandamentos, estavam sempre no templo. Às vezes nós também podemos estar sempre na igreja, rezando, lendo a palavra de Deus, mas isso só alimenta o nosso orgulho, anestesia a nossa consciência, se eu não sei produzir frutos, se eu não sei servir a quem precisa. Por isso que eu disse que é um tema polêmico e muito forte. O Papa Bento XVI continua no número 100 da Verbum Domini. O compromisso pela justiça e a transformação do mundo é constitutivo da evangelização. Então, a caridade ela não é um detalhe, ela faz parte. Como dizia São Paulo VI, trata-se de chegar a atingir e como que a modificar pela força do evangelho os critérios de julgar, os valores que contam, os centros de interesse, as linhas de pensamento, as fontes inspiradoras e os modelos de vida da humanidade, que se apresentam em contraste com a palavra de Deus e com o desígnio da salvação. Então, é a partir da palavra de Deus julgar a realidade, aquilo que nós estamos vivendo. No final das contas, isso que é conversão, é mudar isso aqui. Nosso grande problema é que nós não sabemos ouvir. Talvez, tendo contato com um tema como esse, o nosso preconceito começa a gritar dentro de nós. E a gente perde a capacidade de raciocinar. Tem gente que não consegue ouvir. Então, é ouvindo a palavra de Deus, tendo contato com ela, que ela vai quebrando a nossa ignorância para que realmente Deus vá nos moldando a partir da palavra de Deus, a partir daquilo que ele nos diz. Existem pecados que são sociais. Por isso que nós, na Quaresma, falamos, até tem a campanha da fraternidade na Igreja do Brasil, e por isso que nós falamos muito de conversão social. Tem alguns pecados que eles têm consequências em toda a sociedade. E para transformar essa sociedade, é necessário uma conversão também da sociedade para sanar os efeitos de desigualdade e exclusão. Mais uma vez, não é ideologia, isso é o Evangelho. E para isso existe a doutrina social da Igreja. Não sei se todos conhecem e sabem o que é isso. Ela é um conjunto de ensinamentos, orientações e normas do magistério da Igreja que reflete, à luz da fé e da tradição, sobre as realidades sociais, políticas e econômicas do mundo. Seu objetivo é analisar a realidade, examinando se estão de acordo ou desacordo com o ensinamento do Evangelho sobre o ser humano e sobre sua vocação terrena e transcendente. Visa, pois, orientar o comportamento cristão em suas relações sociais. Isso quem nos diz é São João Paulo II, na Solicitudo Rei Socialis. Então, a doutrina social da Igreja quer iluminar pelo Evangelho a realidade e o que precisa ser mudado. A doutrina social da Igreja tem sua base na revelação bíblica e na tradição da Igreja, que é o conjunto daquilo que a Igreja crê, ensina, vive e celebra. Mais uma vez, não é uma ideologia, mas a doutrina social. Só que falando por cima, quais são os documentos dessa doutrina social da Igreja? São sempre documentos do Papa, aquilo que ele, a partir da realidade do tempo em que ele vive, iluminado pelo Evangelho, lança alguns documentos. Então, por exemplo, o primeiro documento da doutrina social foi de Leão XIII, Rerum Novarum.
A primeira grande encíclica aborda a condição operária e defende o direito à propriedade e ao trabalho. Depois o segundo, 40º ano de Pio IX, nos 40 anos da Rerum Novarum, que trata da reconstrução da ordem social. Depois, São João 23, Mater et Magistra, foca no desenvolvimento social à luz da doutrina cristã. Ainda São João 23, Pacem Terris, muito famosa, trata da paz entre todas as nações, baseada na verdade, justiça, caridade e liberdade. No Concílio Vaticano II, uma das constituições que mais se aproxima é a Gaudium et Spes, a Constituição Pastoral sobre a Igreja no mundo moderno. São Paulo VI, Populorum Progressio, foca no desenvolvimento dos povos e na justiça social. São João Paulo II, Laborem Exercens, dedicada ao trabalho humano e à dignidade do trabalhador. Ainda São João Paulo II, Solicitudo Rei Socialis, que reafirma a doutrina sobre o desenvolvimento. Ainda São João Paulo II, Centésimos anos, 100 anos da Rerum Novarum, e analisa o capitalismo e o socialismo, toda a crítica que São João Paulo II faz ao socialismo. Bento XVI, Caritas in Veritate, em 2009, aborda o desenvolvimento humano integral na caridade e na verdade. E os últimos, do Papa Francisco, a Laudato Si, foca no cuidado da casa comum, ecologia integral e ambiente, e a Fratelli Tutti, em 2020, sobre a fraternidade e amizade social. Então, as pessoas que às vezes vêm com algumas críticas, antes eu convido a dar uma lida, né, em tudo isso. Você verá que não é nada do que às vezes se prega, né? E nós, falo com caridade, precisamos ter muito cuidado com os influenciadores que são católicos, que na minha cabeça não são nem influenciadores nem católicos, né, que na verdade fazem uma divisão na igreja. E, na verdade, eles nunca nem leram essas coisas, né? Mas quando nós lemos a doutrina social da igreja, entendemos o que ela propõe, entendemos o que a palavra de Deus propõe, vemos que é o evangelho. Eu entendo também que muitos, às vezes, padres, teólogos, enfim, eles tomaram uma visão mais politizada da fé. E isso está errado, né? Partidária, melhor dizendo. Tomaram defender um determinado candidato, determinada visão política, isso é problemático mesmo e concordo. Mas a doutrina social da igreja e o evangelho estão acima de tudo e não podem ser esquecidos. E a gente precisa quebrar esse preconceito de não falar sobre essas realidades. Continuando ainda na Verbum Domini, 103. A ligação que há entre a escuta amorosa da palavra de Deus e o serviço desinteressado aos irmãos, que todos os fiéis compreendam a necessidade de traduzir em gestos de amor a palavra escutada, porque só assim se torna credível o anúncio do Evangelho. Jesus passou por este mundo fazendo bem. Seremos seus discípulos, imitando o seu exemplo. Mais uma vez, o Papa Bento XVI. A minha escuta da palavra de Deus tem que produzir frutos na minha vida, senão não adianta. E agora, para terminar, quero colocar aqui algumas frases dos padres da igreja, lá da patrística, que falam da relação entre a escuta da palavra de Deus, o amor de Deus e o amor aos nossos irmãos. Então, só para fazer a gente pensar um pouquinho. Primeiro, São Gregório Magno. A prova do amor está nas obras. Onde há amor, há obras. Onde não há obras, não há amor. Palavra muito forte. São Basílio Magno. O pão que guardas pertence ao faminto. O manto que conservas no armário pertence ao nu. O calçado que apodrece na tua casa pertence ao que anda descalço. O dinheiro que escondes pertence ao necessitado. Assim, cometes tantas injustiças quanto são as pessoas que poderias ajudar. Mais um padre da igreja, mais um santo. Outro santo, São João Crisóstomo. Não penseis que basta para nossa salvação trazer à igreja um cálice de ouro e pedraria, depois de ter despojado viúvas e órfãos. Se queres honrar deveras o corpo de Cristo, não consintais que esteja nu. Não honreis aqui com vestes de seda,
enquanto fora o deixais perecer de frio e nudez. Porque o mesmo que diz, este é o meu corpo, é quem disse, me vistes faminto e não me destes de comer. São João Crisóstomo diz isso que é muito forte. Né? O mesmo Jesus que disse isto é meu corpo na Eucaristia, disse também que estaria presente na pessoa com fome, na pessoa com sede, enfim. Então, nós precisamos reconhecer pela fé tanto a presença de Cristo na Eucaristia, mas também a presença de Cristo na pessoa que sofre. E a última frase, Santo Agostinho, que eu acho talvez a que mais nos ilumina aqui no Teófilos, a relação entre o amor à palavra de Deus e o amor à pessoa que precisa. E com ela encerro minha apresentação. É fundamental compreender que a plenitude da lei, bem como de todas as escrituras divinas, é o amor. Por isso, quem julga ter compreendido as Escrituras, ou pelo menos uma parte qualquer delas, mas não se empenha a construir, através da sua inteligência, esse duplo amor de Deus e do próximo, demonstra que ainda não as compreendeu. Então, uma palavra realmente muito forte de Santo Agostinho. E no último documento do Papa Leão, né, de Lectio Vos, do amor aos pobres, ele fala também isso. A pessoa que não consegue amar os pobres ou tem essa resistência, enfim, essa crítica, o Papa Leão diz muito claro: você precisa ler o Evangelho. E se você já leu e tem essa ideia, leia outra vez, né, para você compreender que é um vínculo indissociável, né, o amor a Deus e o amor à pessoa que precisa de nós. Bom, meus irmãos, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, né, e que essa quaresma seja realmente oportunidade para nós ouvirmos a palavra de Deus que nos transforma, interpretarmos bem essa palavra e, sobretudo, agir a partir dela, tendo gestos de amor conosco, com Deus e com quem precisa de nós. Que Deus abençoe a todos nessa caminhada. Se Deus quiser, nos vemos no próximo mês. Deus abençoe a todos. Muitíssimo obrigado, Padre José Vinícius. Olha a apresentação maravilhosa do Padre José Vinícius. Isso é extremamente importante colocar. E eu fico muito feliz, porque o Padre José Vinícius tem uma oratória, uma explicação, uma fala muito clara e muito direta. Isso é muito importante da gente entender. Em um mundo tão polarizado, onde qualquer coisa que a gente faça possa aparecer com política, possa aparecer com algo de ideologia, mas não. Foi o que o Padre José Vinícius deixou muito claro e soube nos trazer de uma forma muito bonita e muito direta, utilizando a Escritura exatamente com essa hermenêutica, com essa interpretação que vem do magistério, que vem da tradição da Santa Mãe Igreja. Meus caríssimos, fico muito contente por todos vocês terem participado aqui desse nosso intensivão de hoje. Sejam sempre todos bem-vindos. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, sempre gratuito. Deixa o seu like e também vai seguir a gente lá no Instagram, lá no Facebook. Isso vale muito a pena porque sempre tem vídeo novo, sempre tem as informações mais claras por lá também, de quando a gente vai ter nosso próximo intensivão, que é sempre uma vez por mês. Então a gente já se vê no mês que vem. E deixo um recado muito claro, bem simples para todos vocês. O Teófilos ele é 100% gratuito, ou seja, você não tem que pagar nada. Nem o pessoal que faz a leitura, que está na 5ª turma agora, não tem nada de custo. O custo é zero, tá tudo sempre na internet de forma gratuita. Porém, tudo isso que a gente está fazendo aqui acaba tendo, obviamente, um custo. Desde uma gravação, desde o que a gente precisa, ou de doações que nós vamos fazer, de material que nós precisamos desenvolver, o próprio site que nós temos agora, que o site está maravilhoso, tudo isso tem custo. E nós não somos grupos que trabalhamos para isso. Os padres são sacerdotes. Eu, Vinícius, trabalho com música clássica, recebo o meu dinheiro daqui com a música clássica e não recebemos dinheiro aqui. Porém, por esses custos, a gente sempre faz um pedido ao final. Se você tem a possibilidade
Isso não é uma obrigação. Se você tem a possibilidade, se sente tocado e quer nos ajudar com esse apostolado, vou deixar a chave Pix aqui embaixo, vai estar na descrição desse vídeo. Vai lá, qualquer doação que você fizer, R$1, R$2, R$5, R$10, é sempre bem-vinda e nós sempre ficamos muito contentes por qualquer doação. Isso nos ajuda e muito. Muito obrigado a todos vocês. E para despedir, eu vou chamar meu filho por aqui, que meu filho quer vir aqui. Então, vamos lá, Nicolás. Tudo bem? Tranquilo? Vamos encerrar, rapaz? Que amanhã começa a quaresma. O Nicolas me falou que o Nicolas vai passar. O Nicolas vai passar agora a quaresma inteira. Como que você vai passar, rapaz? Sem comer o quê? Não vai comer chocolate? Não vai comer doce? Não vai comer nada, né? Sim. Sério mesmo? Nem sorvete? Nada. Vamos ver. Que a gente tá trabalhando para isso, mas... Tosse. o Nicolas estava com um pouquinho de tosse, mas a tosse não vai ser motivo não para não fazer essa quaresma não, viu, rapaz? Agradecemos a todos vocês, fiquem com Deus, até o próximo Intensivão. Não se esqueça de se inscrever no YouTube e encerramos esse nosso Intensivão em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Adiós, muchacho. Adiós, muchacho. Pau.